Olá, tudo bem? Quando o coronavírus chegou, falavam que cerca de 80% da população seria infectada. Isso é um número alto, mas são apenas números até que ele chegue na sua casa. Eu testei positivo para o coronavírus esses dias e até já comecei o procedimento necessário para passar por esse momento de contágio. O curioso é que para algumas pessoas esse vírus não deveria chegar na casa dos cristãos, pois o Senhor é quem protege o seu povo, dizem alguns. Há até quem pense que o cristão que contraiu o coronavírus foi acometido, na verdade, por uma tremenda falta de fé. Mas será? O que será que a Bíblia nos ensina sobre isso? Enquanto eu lia o livro Cristo e o Coronavírus, do grande John Piper, fui levado a lembrar da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os queridos amigos do profeta Daniel. Para quem defende um triunfalismo soberano, uma vida sem lutas e problemas, o livro de Daniel já começa com uma grande dificuldade. O povo de Deus está na Babilônia, capturado pelo famigerado Nabucodonosor, vivendo no cativeiro, dentro de uma cultura totalmente pagã. E mais que isso, o relato do capítulo 3 fala de condições adversas por conta de uma estátua que deveria ser adorada, o que contrariava todo o pensamento religioso daqueles jovens judeus ali na Babilônia. Adorar qualquer imagem era uma desobediência clara às leis de Deus. A punição de não se curvar seria ser jogado na fornalha, simplesmente. Pois bem, vejam que assim como a situação do coronavírus, aqueles homens não tinham muito o que fazer. Eles estavam expostos ao mal, estavam impotentes diante daquela situação. O que me chama a atenção, e aqui é que está a lição que eu aprendo diante do que estamos vivendo, é a resposta daqueles jovens para o rei Nabucodonosor. Vamos ler junto? Daniel 3, do 16 ao 18, que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Que confiança desses homens! Eles criam seriamente que Deus poderia os livrar. E isso não seria um salto no escuro. Pelo contrário, a história de Israel mostra como Deus agiu poderosamente no meio do seu povo. Quem não lembra das promessas feitas a Abraão? Quem não lembra das pragas do Egito? Quem não lembra do Mar Vermelho se abrindo para o povo? Não faltava motivo para aqueles jovens confiarem. Quantas coisas Deus já fez por mim e por você? Quantos livramentos? De tantas dores que Ele nos poupou, coisa que nós nem saberíamos dizer, mas só Ele poderia ter feito. Não nos falta motivos para confiar e saber que Ele vai fazer. Mas veja a fala desses jovens: se o nosso Deus quiser. Aqueles jovens também sabiam que poderiam não ser poupados. Eles também tinham visto as invasões de nações inimigas, tinham visto as suas dores, as dores de ver uma cidade saqueada, e você pode ler o livro de Lamentações para ver como o Jeremias fala isso de maneira vibrante. Eles sabiam que Deus é fiel e que tem os seus propósitos, e nem sempre nós conseguimos entender. Mas essa fala deixa claro que a confiança deles não estava no que Nabucodonosor podia fazer ou não. Eles não dependiam da decisão de Nabucodonosor. Independente do final, eles confiavam que Deus estava guiando todos os acontecimentos. Da mesma forma, não é o fato de contrairmos ou não o vírus que determina o fim das coisas. Não é isso que prova se tem ou não fé. A vida não é o palco onde o ser humano brilha, mas como disse Calvino, o mundo é o teatro da glória de Deus. É Ele quem brilha, sempre. A verdade trazida pelo livro de Daniel é que o Senhor é soberano não só sobre o seu povo, mas também sobre tudo e todos. O tempo não está fora do seu controle, as nações, os reis, os acontecimentos, tudo acontece para a glória do seu nome. Os que defendem o triunfalismo, Deus parece ser um servo que faz tudo o que eles querem, segundo os seus desejos. Eles chamam de filhos. Mas o texto bíblico diz o contrário, diz que os filhos de Deus glorificam ao seu Pai. Você sabe como termina a história da fornalha, e talvez pense que os 3 amigos de Daniel são, na verdade, super crentes de fé. Contudo, se você só consegue ver isso, então você não entendeu o objetivo do autor. Leia o texto até o final e você vai perceber que a glória foi dada ao Deus daqueles rapazes. Eles ganharam cargos importantes, é verdade, mas isso virou só questão burocrática para entrar nas listas de empregados da Babilônia. O que ficou marcado na história foi a glória do Deus de Israel, que segundo Nabucodonosor, não há outro igual. Certa vez Pilatos falou para Jesus que tinha poder para condenar ou para libertar. E Jesus respondeu assim: toda autoridade foi dada por Deus a você. Não era Pilatos que podia fazer o que quisesse com Jesus. Muito pelo contrário, a soberania de Deus não permitiria que nada acontecesse fora do plano arquitetado antes da fundação do mundo. Como disse o apóstolo Paulo,
Quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações, os anjos, os demônios, o coronavírus, o sofrimento, a morte? Não, não, não. Nada. Nada nos separará do amor de Deus. Com ou sem saúde, com ou sem dinheiro, com ou sem coronavírus, o Senhor reina. O segredo não é ficar doente ou não. Não é não ter problemas ou ter problemas. O segredo é estar sobre a rocha eterna que é Cristo. Que essa confiança enche os nossos corações, hoje e para os próximos dias. Que Deus continue nos abençoando e até a próxima.